Bom dia, mais uma Manhã com Cristo se iniciando. Hoje, dia 25 de março, quinta-feira. Mais um dia, né? Nossa reflexão. O tema de hoje é autojulgamento, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1, que é referente àquela passagem assim: não julgueis para que não sejais julgados. Então vamos à mensagem. Essa mensagem está inserida no livro Algo Mais, Editora Ideal, capítulo 28. Então vamos lá, para que a gente possa depois conversar um pouquinho sobre o tema. Se te decidires a praticar compreensão, adiantar-te-ás consideravelmente no caminho do amor em direção à paz que te fará suportar a felicidade. Te fará suporte à felicidade. Para isso, é imperioso te situes no lugar dos outros, de modo a que não percas tempo com qualquer julgamento leviano, capaz de arrojar-te em complicações e enganos, por vezes de lastimável e longa duração. Se te observares na condição do agressor, imagina quão valioso se te faria o perdão daqueles a quem houvesse ferido, após reconheceres que te desmandaste no momento de desequilíbrio e loucura. Fosses a pessoa encarcerada em penúria e doença e saberias agradecer o gesto espontâneo de quem te doasse alguns minutos de reconforto ou leves migalhas de auxílio. Caso te visses no lugar da pessoa caída em tentação, reflete se poderias haver resistido com mais eficiência ao assédio das sugestões infelizes. Estivesses na posição daquele que controla a fortuna ou o poder, a influência ou a autoridade, examina por ti mesmo qual seria o teu comportamento. Coloca-te na situação dos companheiros em lágrimas, que viram partir entes amados sob a neblina da morte. Mentaliza a extensão do sofrimento que te dilapidaria o coração ao perder a companhia daqueles que mais amas. De quando em quando, sujeita-te no silêncio aos testes dessa natureza, dialogando intimamente de ti para contigo, e descobrirás em ti as fontes de renovação espiritual, a te nutrirem os sentimentos com novos princípios de tolerância e humanidade. Realmente, advertiu-nos Jesus: não julgueis para não serdes julgados. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossos ideais e atitude, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação. Autojulgamento. É importante, né? Nós julgarmos as nossas atitudes todos os dias. Analisarmos o que estamos fazendo, qual é o nosso comportamento, como estamos lidando com o próximo, como estamos lidando com as dificuldades. Nós precisamos fazer esse autojulgamento. Tem pessoas que acham que é proibido julgar. É proibido condenar. Porque se nós não julgarmos, porque quando tem uma situação, a gente tem que julgá-la para ver se ela é adequada ou não. Para ver se nós vamos agir daquela forma ou não. Isso significa julgamento. É uma análise do fato. Agora, condenar já é uma coisa bem diferente. O condenar é problemático. Porque quando eu condeno o outro, eu estou me achando mais do que ele, estou dizendo que eu não vou cometer aquilo nunca, e nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes eu condeno no outro aquilo que eu faço também. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas o autojulgamento é fundamental, gente. Quem quer evoluir, quem quer crescer espiritualmente, quem quer mudar os seus hábitos, quem quer vencer os vícios morais, tem que se julgar. Tem que se analisar, tem que buscar compreender os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Os pontos fortes a gente investe para que eles melhorem mais ainda, e os pontos fracos a gente trabalha para neutralizá-los. E aí, com esse autojulgamento, de analisando as nossas atitudes, como estamos nos comportando, a gente vai progredindo, vai caminhando, vai avançando. Tem que ser assim. Vamos aqui às palavras do Emmanuel para que a gente possa fazer aqui a reflexão. Vamos lá.
Se te decidires a praticar compreensão, adiantar-te-ás consideravelmente no caminho do amor, em direção à paz que te fará suporte à felicidade. A compreensão, se decidires praticar a compreensão, é compreender o lado do outro, é ser empático, é se colocar no lugar do outro, é tentar entender por que o outro está agindo dessa forma. Isso vai te dar suporte a você conquistar a felicidade. Quando a gente sai condenando, por isso que assim, julgar é necessário, condenar é um equívoco. Para isso é imperioso que te situes no lugar do outro. Olha só a empatia. De modo a que não percas tempo com qualquer julgamento leviano, capaz de arrojar-te em complicações e engano, por vezes de lastimável e longa duração. Porque às vezes o nosso julgamento nos coloca numa condição que vai nos criar débitos com a vida que pode demorar muito e muito tempo para ser saneado, para ser resolvido. A gente tem que ter cuidado com isso. Se te observares na condição do agressor, imagina quão valioso te faria o perdão daqueles a quem houvesse ferido, após reconheceres que te demandaste no momento de desequilíbrio e loucura. Às vezes, se a gente se colocar no lugar do agressor, a gente vai analisar, vai pensar o que ocorreu, o que motivou ele, e como a gente gostaria de receber uma palavra de compreensão, que receber o perdão. Uma pessoa que se colocasse no nosso lugar e entendesse as nossas atitudes. Não que a violência se justifique por qualquer motivo, mas a gente tem que entender por que ela ocorreu. Fosse a pessoa encarcerada em penúria e doença e saberia agradecer o gesto espontâneo de quem te doasse alguns minutos de reconforto ou leve migalhas de auxílio. Porque a gente, às vezes, acha que o outro é o errado, que ele não tem direito a nada, mas quando a gente está na situação em que o outro se encontra, a gente observa como seríamos gratos se alguém nos desse um conforto, se alguém nos desse uma palavra amiga, se alguém ouvisse as nossas reclamações, tentasse nos auxiliar com uma migalha, seja ela qual for, em nosso benefício. Nós estaríamos muito gratos com isso. Caso te visses no lugar da pessoa caída em tentação, reflete se poderias haver resistido com mais eficiência ao assédio das sugestões infelizes. A gente vê os outros cometendo, caindo em tentações, e a gente critica, condena. Mas será que se nós estivéssemos na condição deles, faríamos diferente? Eu vejo dos corruptos, dos políticos que levam dinheiro, das pessoas que se corrompem. Será que nós, na condição deles, teríamos envergadura moral suficiente para dizer não? A gente tem que pensar nisso. Não que eu defenda aqui os corruptos, muito pelo contrário. Eu acho que eles têm que ser tirados da vida pública. E eles precisam pagar pelas suas atitudes equivocadas. Mas a gente tem que também, na hora de julgá-los, pensar o que nós faríamos. Será que nós não faríamos até pior do que eles? Se estivéssemos na posição daqueles que controlam a fortuna, ou o poder, a influência ou a autoridade, e examina por ti mesmo qual seria o teu comportamento. Se nós fôssemos milionários, se fôssemos donos de grandes empresas, de indústrias, se tivéssemos o poder, se tivéssemos no lugar do presidente da República, fôssemos um senador, um governador, qual seria a nossa atitude? Seria diferente daqueles que estão agindo? Porque de fora é muito fácil falar. Quando você está no meandro das coisas, a coisa é diferente. Será que nós agiríamos de forma diferente? Eu não justifico aqui a corrupção. Claro que nós deveríamos ser anti a corrupção. Mas será que nós seríamos? Temos que pensar. Colocando-te na situação do companheiro em lágrimas, que viram partir entes amados sob a neblina da morte, mentaliza a extensão do sofrimento que te dilapidaria o coração ao perder a companhia daqueles que mais amam. Às vezes a gente fica, poxa,
fulano porque perdeu o pai, perdeu a mãe, fica lá desesperado. Gente, cada um entende a vida de uma forma. Se você já compreende a vida na sua maneira de ver, no que diz respeito à continuidade dela, e já consegue conviver com a perda de um ente querido com mais equilíbrio, parabéns. Mas tem gente que ainda não consegue. Então a gente tem que compreender isso. De quando em quando, sujeita-te no silêncio aos testes dessa natureza, dialogando intimamente de ti para contigo, e descobrirás em ti as fontes de renovação espiritual a te nutrir os sentimentos com novos princípios de tolerância e humanidade. Se nós fizermos isso aqui que nós acabamos de fazer agora, pensando sobre as nossas atitudes, se estivéssemos na posição do outro, a gente vai conseguir crescer, porque a gente vai se identificar. Vamos ver quais são os nossos pontos fracos e vamos conseguir crescer. Jesus disse, né? Não julgueis para não ser julgados. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos os nossos ideais e atitudes, colocando finalmente a caminho da própria sublimação. Jesus, muito pelo contrário, ele diz que nós devemos fazer o auto-julgamento sim, para conseguirmos superar as nossas dificuldades. Vamos à nossa prece, para podermos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Jesus esteja conosco no dia de hoje, que possamos ter muita paz, muita harmonia e muita compreensão. Se você chegou até aqui, dê seu like, compartilhe com nas suas redes aí sociais, né, no seu grupo de WhatsApp, no Face, no Instagram. Se inscreva no canal se você não for inscrito, acione o sininho para receber as notificações, convide outras pessoas a fazerem parte dessa nossa família, que é uma família que todo dia de manhã se reúne para debater temas acerca do Evangelho de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.